Oi pessoas, tudo bem? Seguinte, hoje eu quero falar com vocês de um dos jogos que eu acho um dos jogos mais subestimados da Nintendo. E uma curiosidade muito legal é que eu descobri que esse jogo aqui é o último jogo que a Rare fez pra Nintendo antes de ser vendido, que é o meu queridíssimo Star Fox Adventure de GameCube. Esse aqui é o meu joguinho que eu tenho. Tem aqui o manual, tem o CDzinho, que o GameCube deve ser esquisito. E é sobre eles que eu vou falar. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Primeiramente, deixa eu falar de Star Fox Adventure, que o jeito como eu conheço ele é o único Star Fox que eu gosto, tá? Porque assim, eu conheci Star Fox através do Super Smash Bros. E eu achei o Fox muito legal e eu queria jogar o jogo dele. Eu fiquei muito triste com o jogo de Super Nintendo e o de 64, porque eu não gosto desse estilo de jogo de navinha que você vai mexendo e fazendo as coisas. E eu nunca gostei do jogo, até que esse jogo lançou para o GameCube, e como eu tinha o GameCube, eu acabei comprando ele, e de verdade, eu gosto muito dele. Eu lembro que na época eu comprei, eu joguei, eu me diverti muito, e inclusive as revistas na época que eu comprava falavam muito bem desse jogo. E anos mais tarde, com o decorrer da internet vindo a público, assim, o pessoal tendo mais acesso, eu meio que descobri que os fãs de Star Fox não gostam desse jogo, que ele fugiu da proposta de Star Fox, por assim dizer. E eles também dão outras críticas ao jogo que eu vou comentar mais à frente. Mas enfim, eu quero falar com vocês desse jogo aqui, que, olha, de verdade, pelo que eu acabei de jogar, ele realmente é um jogo que o pessoal fala mais mal dele do que ele merecia, tá? Então, bora lá. O Star Fox Adventure, ele primeiramente ele começou a ser produzido como um jogo exclusivo da Rare, seria o Dinosaur Planet. Só que alguém da Nintendo, que eu sempre me esqueço quem foi, ele acabou convencendo a transformar o Dinosaur Planet no jogo do Star Fox Adventure, porque ele achou que os personagens de Star Fox iriam combinar com a temática do jogo, pois ele é basicamente, por alto falando assim, é um jogo de Zelda, só que com a patrulha do Star Fox. O jogo, assim que a gente começa a jogar ele, a gente não controla ninguém do Star Fox a princípio. A gente controla essa menininha aqui, ó, que é a Cristal, e ela meio que tá numa nave dando tiro e destruindo um bando de lagartos piratas que estão voando por aí. E a gente acaba caindo no planeta e a gente meio que acaba libertando um espírito que tava ali. Aí só depois disso, desse tutorial aí, que a gente começa a jogar com o Fox no planeta dos dinossauros, pois o Star Fox, ele foi chamado para esse planeta dos dinossauros para resgatar os Earthwalkers, que são os moradores daquela parte do planeta que estão tendo alguns problemas. E nisso a gente acaba descobrindo que o planeta foi saqueado por um monte de lagartos, que vários pedaços do planeta estão voando no espaço, pois eles tiraram umas pedras mágicas que prendiam tudo. E a gente, controlando o Fox e um bastão que a gente acha no começo do jogo, a gente começa a nossa aventura. O jogo em si a gente joga com esse controle aqui, que é o controle do GameCube. E os controles dele são bem simples, tá? Ó, aqui anda, que é o analógico. O A bate. O Y, a gente usa o nosso golpe especial. O X, a gente esquiva. O L, a gente muda a câmera, porque nessa época, acho que é 2002, 2003, as câmeras dos jogos 3D geralmente eram nos botões de ombro. Ou seja, o L, a gente muda a câmera. O R, a gente defende. E o Z, a gente meio que entra numa visão em primeira pessoa que não é muito legal, não, tá? Não vou mentir, não. A visão em primeira pessoa é muito ruimzinha. E a gente tem o C, que se fosse nos jogos atuais, isso aqui seria a câmera, mas não. Com isso aqui, a gente usa meio que o inventário, sabe? A gente consegue usar os itens. A gente tem os itens, que são 3 categorias lá, que são itens de consumíveis normais. A gente tem os poderes, que a gente vai liberando com foco. E a gente também tem o comando, que a gente vai dar pro Trick, que é um personagem novo aqui do jogo. O Trick, já vou aproveitar pra falar dele. O jogo, majoritariamente, a gente joga com o Fox e somente com o Fox, tá? Depois que a gente passa da Cristal, é só ele. Mas a gente acaba controlando um dinossaurinho, que é um sidekick que a gente tem, que é tipo o nosso Robin, que ele meio que acompanha a gente e ele tem alguns comandos que a gente tem que usar ele, como pedir pra ele ficar parado no local, tipo stay, como você fala pro cachorro senta, pra ele ficar num local, fazer pressão pra gente resolver alguns puzzles. A gente pode pedir pra ele comer, porque a gente tem que alimentar ele pra ele fazer os truques, não é verdade? E ele também pode cuspir fogo, cavar buracos pra gente, enfim, diversas coisinhas pra gente fazer. E basicamente a gente joga o jogo inteiro com isso. Conforme nós vamos jogando o jogo, o Fox vai recebendo novas habilidades, como a gente poder atirar fogo com o nosso cajado, que olha, isso é terrível no jogo, tá? Porque a gente aperta o botão para escolher o tiro e a gente não consegue controlar direito, pois a câmera é meio esquisita de você controlar no modo de primeira pessoa. Então, as missões que você tem que usar a mira são muito ruins, tá? Isso aqui eu tenho que falar no jogo, que o jogo não funciona direito, tá? E isso é muito ruim. E o jogo, ele é basicamente, como eu falei, um Zelda, que a gente vai
coletando itens e fazendo. Então assim, a gente tem que fazer muito backtracking, que é a outra parte ruim desse jogo, porque os mapas não são bem pequenos, por assim dizer, e toda hora você tem que ir num local e volta pra outro, e vai pra outro local e vai pra outro mapa, e o jogo não tem um sistema de fast travel, pois 2002 acho que não lembro de ter algum jogo que tivesse fast travel, sabe? E isso acaba complicando um pouquinho a nossa jogabilidade, porque você tem que ficar indo e vindo muitas vezes, o que acaba ficando meio que maçante. E o jogo tem uma parada assim, que eu particularmente não me incomodo, e eu acho muito legal até, que é a dublagem. Tudo nesse jogo é dublado, tá? Todos os NPCs, não tem um NPC que não tenha fala. General Morodokemo. Isso é muito legal, porque assim, você vai falando, você vai ouvindo a voz dos NPCs, eu acho bem da hora, embora possa ser irritante, porque possa ter tido horas que eu só queria avançar a conversa e continuar no jogo, e eu não consegui, porque eu sou obrigado a ouvir a voz do personagem, mas enfim. Ah, sim, claro, e também tem o shopping, que é onde a gente compra os mapas do jogo, melhorias e tudo mais, que a gente fala com o cara, com o mercador, e ele vende coisas pra gente. E a voz dele sim é irritante, a voz do mercador é insuportável. You pay this much. Not enough cash, stranger. Mas enfim, deixa eu explicar um pouco a história pra vocês, que eu já tô aqui falando há uns 5 minutos, eu acho, e eu não expliquei nada da história do jogo. O jogo em si, como eu já expliquei bem no comecinho, o Fox é chamado para esse planeta de dinossauros para controlar um problema que tá tendo lá. Então meio que o jogo começa com a gente controlando a Airwing. Ou seja, a gente tem essa parte de Star Fox ainda, que a gente controla a Airwing e tem que passar por dentro de argolas douradas para poder chegar na nova fase, e isso é chato. Eu não gosto disso, tá? Eu acho insuportável a parte da Gummy Ship do Kingdom Hearts. Eu não gosto disso nesse jogo, tá? Mas enfim. Chegando lá, a gente fala com a mãe do Earthwalker. Ela fala que o reino dela tá sendo atacado pelos lagartos e manda a gente resgatar o filho dela que tá no mundo de gelo. A gente vai no mundo de gelo, aposta a corrida com lagartos, que é chato pra caramba, porque eu morri muito. Porque eu não sabia que era pra apostar uma corrida, eu achei que eu tinha que destruir eles antes de chegar no local, sendo que era só pra eu vencer. Mas enfim, a gente resgata o filho, a gente dá comida pra ela, a gente volta lá pro gelo, a gente fala com o mamute, e a gente, quando fala com esse mamute, ele dá a nossa primeira Spellstone, que essa Spellstone que a gente pega, meio que são 4, 2 de fogo e 2 de água. Com essas Spellstone, em teoria, quando a gente botar todas elas em seu devido local, o planeta vai ter seu poder de volta e as cidades que estão voando pelo espaço vão voltar para o planeta, e assim tudo vai voltar ao normal. A gente vai para a Montanha do Fogo e Gelo, a gente monta nos mamutes, que é uma parte que a gente consegue usar a montaria, é bem show. A gente acaba invadindo a fábrica deles, onde a gente acaba resgatando a filha do Rei Mamute. Tem uma parte chatíssima que eu tenho que subir com uma bomba na mão e a bomba acaba explodindo em mim diversas vezes. E inclusive aqui a gente derrota o primeiro chefão, que ele é um lagarto gigantesco, e aqui tem um truque. Você manda o Trick ficar parado na frente dele, aí você bate no rabo dele, aí na segunda forma ele vai meio que abrir o pescoço, você atira no pescoço, você derrota, aí sim a gente pega a primeira Spellstone, porque o Rei Mamute, ele abriu um portal pra gente vir pra cá. Então a gente pega a primeira Spellstone, a gente vai até o caminho do vulcão, porque a gente tem a Spellstone de fogo, então a gente vai pro vulcão botar essa porcaria lá. Ao colocar essa pedra lá, a gente meio que acaba descobrindo os espíritos Krazoa, porque o planeta todo tem meio que um deus chamado Krazoa, e o espírito dele foi dividido em 5 ou 6 partes, mais ou menos, e essas partes estão voando por aí, e a gente meio que acaba ajudando esses espíritos a voltar pro local. Então a gente pega esse primeiro espírito e vai até ao local onde a Cristal, lá no começo do jogo, foi aprisionada. Fox então descobre que pegar todos os Krazoa espírito libera ela. Aí o Fox se anima, porque o Fox fala, ela é uma teteia, vou salvar ela pra ela ser minha namorada. E é basicamente essa motivação do Fox no jogo inteiro, tá? Não irei mentir. Após isso, a gente vai fazer um monte de idas e vindas pra um monte de local, tá? A gente vai pros Cloud Runners, que é uma tribo que é meio que tretada com a tribo dos Earthwalker, que são meio que uns pterodátilos que voam, onde a gente tem que ficar salvando o bebê pterodátilo. Aí depois a gente acaba sendo aprisionado por uma tribo que o cara mentiu pra ele, falou que a gente roubou o item dele, sendo que ele deu o item pra gente. A gente acaba fazendo um monte de puzzle bem chatinho, que a gente tem que apostar uma corrida, que a gente tem que libertar todos os totens a tempo e tem que ganhar de um fortão. A gente também consegue a Spellstone da água, que a gente tem que ir pro templo de água, que olha, templo de água insuportável nesse jogo, porque a gente não meio que fica nadando muito tempo, mas os puzzles são muito chatos, porque você tem que usar o poder da mira muito. Tem uma parte que você tem que ficar mirando exatamente nos bagulhinhos
pro cara cuspir a água exatamente quando o fogo tá passando. Mas se você atirar no tempo errado, o negócio demora muito tempo. Ai, nossa, insuportável esse tempo da água. E o pior é que eu não falei, são 4 Spellstones, 2 de fogo e 2 de água. As 2 de água são no mesmo lugar, ou seja, a gente pega de água, vai pra esse local, faz um monte de coisa. Quando pegar a segunda, tem que voltar pra cá de novo. A gente tem que fazer 2 vezes ao mesmo tempo. É um saco. Mas enfim, depois desses carinhas que sequestraram a gente acaba indo pra Cidade Murada, que é onde tá o pai do Trick, que foi sequestrado no começo do jogo. E só agora a gente descobre onde é que ele tá, que é na Cidade Murada. Aqui a gente enfrenta um outro inimigo, que é o Tiranossauro Rex, que é uma luta chatinha, tá? É complicada. Porque assim, a gente tem que eletrocutar ele e tacar uma bomba, porque a gente não consegue bater nele normal com o cajado do Fox. Então a gente tem que meio que eletrocutar ele e tacar uma bomba. E tem uma hora que a gente não tem tempo porque a gente tá muito perto do negócio que eletrocuta. O segredo que eu aprendi é, quando o bicho estiver terminando de gritar, você pula no negócio e vai dar tempo certinho do choque pegar ele. Então, é um bicho bem chatinho. Aí depois que a gente derrota esse dinossauro, a gente fica fazendo um monte de inda e vinda. A gente vai pra cidade, vai pro vulcão e volta pra cidade e volta pro gelo. Faz uma penca de coisa que, olha, não tem necessidade, que eles fizeram isso só pra aumentar o tamanho do jogo, sabe? E aí você finalmente vai pra outra área, que é a área que vai avançar na história, que é na cidade de Dragon Rock. Aqui em Dragon Rock, a gente tem que fazer diversas coisinhas, tipo libertar um Triceratops, libertar um pescoçudo, libertar um Pterodátilo, que é meio que uma união de dinossauros que tinham se unido para derrotar os lagartos. Só que não deu certo, eles foram aprisionados. E aqui eu vou dizer pra vocês, tem o chefe, que é o chefe mais insuportável do jogo e que já dava muito a mostrar como é que ia ser a luta final. O chefe aqui, ele é um auto-run, porque você não faz nada, a gente meio que luta com ele em cima do Pterodátilo. Ou seja, ele virou um jogo de navinha, só que não é nem um jogo de navinha que você pode controlar de um lado pro outro, tipo desviar. Não, você tá reto e você tem que atirar nele e você não pode desviar. É como se fosse um Pokémon Snap, que você tá indo num trilho. Você não pode desviar, só atirar. E aqui foi, eu acho que foi uma das lutas mais demoradas, porque o bicho toma muito pouco dano e é muito chato derrotar ele. Tá muito chato, assim. Foi parado de ficar assim, ó, focando o controle assim pra ver se ia. Mas aqui, graças a Deus, foi a última Spellstone. A gente já deixa as 4 Spellstones já no local que tinha que deixar. A gente vai pegar os últimos espíritos Krazoa. E com esse último espírito Krazoa, a gente pode libertar a Cristal. Quando a gente pega o último, a gente vai ter a luta contra os Chaos, que é o grande General Lagarto. Começou a toda a treta que tá acontecendo, sabe? E o General Lagarto, olha, a gente não luta contra ele. É isso, o grande vilão do jogo, a gente não luta. Será que existe algum outro jogo em que a gente tem um vilão principal e a gente não luta contra o vilão principal? Eu queria muito saber, pois na hora da luta, uma grande entidade fala com eles: Chaos, eu estou cansado de você, acabe logo com isso e vamos, eu quero eu mesmo enfrentar esse cara, e ele morre. Aí a gente volta, libera a Cristal e nisso a grande entidade, o Deus Krazoa, ele revive e fala: eu vou acabar com vocês. E a Cristal agora já tá pronta, o Fox já salvou ela e tudo mais, e ela pega o cajado de volta. Então nós vamos lutar com ele na nossa Airwing. O chefão final do jogo é igual todo jogo de Star Fox. E adivinhem só, é tipo Super Mario. O Deus Krazoa é o Andros, que é o chefão de todo Star Fox. Aqui essa luta é uma luta que eu morri bastante, tá? Eu morri algumas vezes e é muito chato, porque tipo, teve uma vez que eu morri faltando um hit pra matar o cara. E quando a gente morre, a gente volta pro começo da luta inteira. Tem que fazer todas as formas dele. Na primeira forma você tem que destruir os 2 olhos e a testa. Aí depois você tem que destruir as 2 mãos. Aí você faz isso 2 vezes. Aí vai ficar só a boca. Quando ficar só a boca, o Falco, que não aparece o jogo inteiro, resolve aparecer. E ele fica atacando bomba pra você. Aí quando ele abre a boca pra te chupar, você taca a bomba na boca dele e vai ficar só o cérebro e tu bate. E é isso. E assim tu derrota o Andros e luta. Assim, eu vou enumerar aqui alguns problemas que me incomodaram no jogo, tá? Assim, o jogo ter 3 armazenamentos de item, que eu falei que a gente aperta aqui para selecionar, me incomoda porque volta e meia eu me perdi. Embora tenha cores diferentes, eu sempre me perdia qual que era o truque do Fox e qual que era o truque do Trick. Caso eu quisesse acessar rápido, eu não conseguia. O controle de câmera ser no L e não aqui é uma parada que me incomodou. Mas assim, me incomodou porque hoje em dia eu tô acostumado a jogar assim. Eu, Pitotinho, que zerei isso aqui em 2003,
2004, nem lembro quando que eu zerei isso aqui a primeira vez, não me incomodava, tá? Isso aqui é uma parada que eu lembro que não me incomodava. Ah, inclusive eu nem falei, essa aqui foi a segunda vez que eu zerei o jogo. Eu zerei o jogo quando eu era criança e eu zerei o jogo agora pra fazer esse vídeo. Então assim, tá show, né? A mira, hoje em dia, se aqui me incomoda, mas na época não me incomodava, então assim, não sei se é um ponto bom ou ruim. A mira ser ruim é uma parada insuportável, porque assim, o poder de você usar o foguinho assim pra cima atirando, não é um poder que você usa uma vez ou outra, como o poder de congelar, ou o poder de abrir portas, é um poder que você usa toda hora. E o controle de mira desse jogo é muito ruim, porque tipo, você quer deixar o negócio pro lado, você coloca assim de ladinho e solta, a mira volta pro meio e você não consegue controlar direito, tem que ficar... é ruim, tá? Eu não sei como explicar. A mira desse jogo é ruim e você tem que usar muito. Se você usasse pouco, não incomodava, mas tem que usar demais ela. A animação dos itens me incomoda, tá? Porque assim, sempre que a gente pega um item, o Fox faz a animação pam, pararam, pam, pam, e levanta o negócio, aí depois ele continua. Pode ser um item besta, tipo, tu já abriu um baú, aí tipo, tem animação pra abrir o baú. Aí o item que tá dentro é um item novo, ele vai fazer a animação de segurando o item. E todo item é e você não tem como cortar. Isso me incomodou. Isso eu não irei mentir que me incomodou. O jogo não ter fast travel hoje em dia me incomoda. Na época nem tanto, porque a gente tem que ir e voltar muito. É um jogo de Zelda, é como se fosse o Ocarina of Time, sabe? Você tem que ir e voltar demais. E tem alguns puzzles que me incomodam. Como por exemplo na Dragon Rock, por exemplo, tem uma parte que eu tenho que pegar um explosivo e levar ele através de um túnel de vento. Só que esse túnel de vento cospe fogo. E você anda e o negócio não vai pra onde você quer. Porque no momento que você sobe no túnel de vento, o Fox, ele solta o negócio e o negócio vai em linha reta. Só que às vezes a sua linha reta não é a linha reta do jogo. Se é que deu pra entender. E isso acaba sendo ruim. Mas eu gosto desse jogo, tá? Apesar de eu ter separado tudo de ponto ruim, eu achei o jogo muito legal. O jogo tem um sistema de dia e de noite, que é muito legal. Porque quando tá de noite, por exemplo, os NPCs estão dormindo, você tem que meio que esperar eles acordarem. A Aero Wing, embora eu não goste, você pode ficar toda hora indo e vindo andar de navinha, o que é bem legal pra quem gosta, que não é meu caso. A dificuldade do jogo é legal, porque assim, eu morri poucas vezes, e às vezes que eu morri, a gente tem um item que é tipo um coelho de continue, que a gente consegue. Esse coelho, meio que quando a gente morre, a gente pode usar ele e continua no mesmo local. Ele é excelente para usar em qualquer chefão que não seja o chefão final, tá? Porque o chefão final ele não funciona. Mas, por exemplo, no dinossauro eu morria e eu continuei exatamente com a vida que o dinossauro tava, sem ter que refazer a luta toda do começo. É meio que um continue. No geral, a gente só pode usar esse item uma vez. Mas a gente pode ir no lojista, lá no mercador, e comprar uma sacola que a gente pode botar até 10 desses coelhos lá dentro. Ou seja, é bem útil. O lojista, inclusive, a gente tem muito item bom lá. A gente tem um item lá que aumenta a defesa e o poder do tiro da Aero Wing. A gente pode comprar todos os mapas do jogo, porque assim, o Fox não tem mapa do local. A gente caiu nesse local pela primeira vez, então a gente meio que tem que comprar todos os mapas, o que não é necessário, mas você pode comprar se você quiser. E tem diversas coisinhas bobas dessa, que é muito legal. O mercador, inclusive, ele fala, ó, o preço disso aqui é 10 reais, mas você pode oferecer 7 reais e ele aceitar, sabe? Você pode negociar o preço dos itens. Isso eu achei muito da hora, de verdade. Eu não lembro de algum outro jogo que você possa, assim, de adventure, que você negocia o preço do item que você quer usar, sabe? E no geral, ele é um jogo que não é difícil, embora tenha alguns puzzles que realmente você vai ter que parar e pensar, cara, o que eu faço aqui? Mas enfim, gente, esse é Star Fox Adventure. O único jogo que eu joguei de Star Fox que eu realmente gosto. Eu não gosto do Super Nintendo. O de 64 eu fiz live aqui tentando jogar e eu não gostei. E o meu veredito é, Star Fox Adventure é um jogo legal. Hoje em dia eu não recomendo vocês já jogarem, porque ele tem algumas coisas datadas, como eu mencionei, da câmera e tudo mais, porém que pra época não eram coisas ruins, a ponto de que a mídia especializada deu ok e quem não gostou do jogo foram os fãs. Mas enfim, ele é um jogo bacana. A franquia Star Fox tem personagens muito legais. Eu queria que tivesse mais jogos de adventure, de ação do Star Fox, porque os personagens são legais, o Fox, o Falco, a Cristal. São personagens que eu acho bacana e eu queria mais jogos dele. Mas enfim, gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima. Tchau, galera!